Olá, estudante, aqui é o professor Thiago Benedetti e vamos falar sobre revisões de final de semana nesse vídeo aqui. Olha só, na vida de todo estudante é importante você lembrar que você tem momentos aí para aprender novos conteúdos e tem momentos para revisar esses conteúdos aprendidos. Então vamos lembrar aqui primeiro de um ponto importante. Quando a gente fala aqui das revisões, né, a revisão ela é o quê? A revisão é aquele momento da sua rotina que serve para você reforçar aquilo que você já aprendeu. Então, vamos lembrar, uma revisão, ela vai servir para quê? Para fazer o que a gente vai chamar de manutenção da sua memória. Manutenção do quê? Daquilo que eu já aprendi. Então, digamos que de segunda a sexta, você teve aulas e você aprendeu aí um monte de conteúdo. O que seria legal você fazer no final de semana? Você aproveitar, tirar o tempo do teu final de semana para fazer uma revisão desse conteúdo acumulado até ali. Então, basicamente, a gente vai chamar aqui a nossa revisão de final de semana de revisão cumulativa, que basicamente é o quê? É aquela revisão em que você vai fazer um processo seletivo do que é que eu vou revisar e você vai, dentro desse contexto, pegar o que você já acumulou até ali de conteúdo. Aí, claro, se você tiver agora em abril, você vai pensar assim, poxa, mas eu vou revisar no final de semana toda a biologia que eu estudei desde fevereiro? Não, porque toda revisão ela é o quê? Seletiva. Então, um primeiro ponto aqui. Quando a gente fala de processo, de revisão e tudo mais, é importante você ser um estudante organizado, né? E para isso você pode ter, por exemplo, uma planilhazinha como essa. Eu já dei até uma aula sobre isso. Se você pesquisar aqui no meu canal, nas aulas recentes tem uma aula sobre como organizar, né, a sua rotina com planilhas. E aí, digamos que eu tenho lá um registro de tudo que eu andei tendo aula, de tudo que eu andei estudando. Dia por dia, disciplina por disciplina, referência por referência, conteúdo por conteúdo. Então, digamos que eu cheguei lá num sábado, domingo, e eu quero fazer uma revisão. Eu vou revisar tudo? Não. Primeiro, eu vou fazer uma seleção. Eu vou revisar o quê? De repente, os conteúdos mais recentes, né? Ou seja, o conteúdo dessa semana. Então, vamos botar aqui. Se há uma revisão de final de semana, vamos pegar aqui, por exemplo, toda a matemática que eu tive essa semana. Essa semana, digamos aqui no meu exemplo, né, do dia 4 de março até o dia 8 de março, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de segunda a sexta dessa semana, eu tive 1, 2, 3 aulas de matemática. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o conteúdo. Vou pegar, na verdade, a disciplina, né? Então, eu selecionei lá. Quais disciplinas eu vou revisar? Primeiro eu vou revisar a disciplina de matemática. Dentro de matemática, qual é o conteúdo? Eu vou pegar e vou revisar todos os conteúdos dessa semana, porque são o quê? São conteúdos recentes, que eu preciso dar uma olhada. Porém, se eu olhar ali na minha planilha, eu tenho conteúdos da semana passada, da semana retrasada, e alguns desses conteúdos merecem uma revisão. Por quê? Porque tem lá uma relevância ou uma importância. Por exemplo, o conteúdo ali da semana retrasada, ele é extremamente relevante. Por quê? Porque ele sempre cai no Enem. Digamos que eu estou pensando aqui em alguém que está estudando para Enem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar conteúdos recentes e os conteúdos acumulados lá de trás. Todos eles? Não. Se eu vou me propor aqui 20 minutos de revisão de matemática, talvez eu gaste aí 5 minutos ou 10 minutos com os conteúdos mais recentes e um pouquinho menos, ou metade disso, né, com os acumulados. E aí esses conteúdos acumulados são aqueles que são relevantes, porque sempre caem no Enem, ou porque são importantes, no sentido de que, às vezes eles caem no Enem, ou então não caem tanto, mas eles são pré-requisitos para eu entender novos conteúdos avançados lá na frente. Então o primeiro ponto é esse. Eu vou reservar um tempo e vou sistematizar seletivamente o que é que eu vou revisar. Então, digamos que eu vou gastar 20 minutos revisando toda a matemática da semana. Depois, mais 20 minutos revisando toda a biologia da semana. Depois, eu vou gastar mais meia hora revisando toda a física que eu tive na semana. Meia hora por quê? Porque de repente física para mim é mais difícil. Então, eu vou ter esse primeiro ponto, né? Eu vou selecionar o que eu vou revisar. E para isso, estudante, você precisa ter noção do que é que você estudou. Por isso que é muito importante ter alguma coisa que registre o seu processo como um todo, tá bom? É legal você ter aí uma anotação, algum registro de conteúdos já estudados, porque fica bem mais fácil fazer essa seleção.
Diante disso, eu vou selecionar então as coisas por relevância, né? Como eu já disse, relevância é aquilo que tem uma certa frequência, né? Que tem uma recorrência na prova. Então, digamos que eu vou pensando aqui no Enem, né? São conteúdos com recorrência na prova que eu vou fazer. E eu vou revisar também aqueles conteúdos que, além de recentes, relevantes, são também importantes, né? Ou seja, é aquele conteúdo de base. É aquele conteúdo, por exemplo, que eu preciso aprender aqui, para depois aprender aqui, e finalmente conseguir aprender aquele conteúdo C, que é muito importante, que sempre cai no Enem. Então, para você não cometer aquele erro besta, né, de só estudar o que mais cai na prova, você tem que entender o quê? Você tem que, sim, ter muita energia naquilo que mais cai na prova. Só que aquele conteúdo que mais cai na prova, muitas vezes, depende de você saber um pré-requisito dele, que é o conteúdo A e B antes, por exemplo. Então, é importante na minha revisão eu colocar em pauta esses conteúdos que servem de pré-requisito, porque senão eu não consigo aprender aquele conteúdo lá na frente mais avançado. E aí você vai sempre pensar assim na hora de fazer uma revisão. O que é que merece, então, do conteúdo acumulado, o que é que merece uma energia extra? Se eu pegar aqui na minha lista de conteúdos já estudados, desses todos aqui, quais deles merecem ali uns 20 minutos a mais, uma meia hora a mais, uma hora a mais, sabe? Então, alguns conteúdos merecem isso, por conta de uma relevância e de uma importância. Então, o primeiro ponto é isso. Eu vou fazer esse processo de revisão cumulativa diante daquilo que eu selecionei. E aí tá, digamos que eu guardei ali, então, reservei no meu final de semana umas 2 ou 3 horas para fazer essa revisão cumulativa. Eu já selecionei quais disciplinas e quais conteúdos eu vou revisar. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer uma sequência de revisão que tem aí 3 elementos, né? Primeiro ponto, eu vou revisar usando o quê? Digamos que eu tenho aqui uma anotação de estudo. Digamos que eu tenho isso aqui de uma aula de biologia ou de um estudo de biologia que eu fiz. Eu posso simplesmente pegar isso aqui e falar, tá, então eu vou revisar esse conteúdo, então beleza, vou agora ler e reler isso aqui 2, 3, 4, 10 vezes, até decorar esse negócio. Isso aqui é uma revisão? Não, tá? Leitura e releitura é completamente inútil para a formação de memória. Então, o que você tem que fazer primeiro? É claro que se você fez uma anotação, você quer ler ela, né? Então, você vai ler a tua anotação, mas primeiro você vai fazer na tua sequência o que a gente chama de evocação. O que é evocação? Evocação significa tentar lembrar de alguma coisa. Então, tentar lembrar. Como assim tentar lembrar? Digamos que lá no teu processo seletivo você selecionou, beleza, vou revisar biologia e lá em biologia eu vou revisar o conteúdo de evolução. Tá aqui o meu resumo de evolução, vamos agora fazer evocação. O que é evocação? Evocar significa você pegar esse resumo, fechar ele assim por enquanto e pensar assim, tá, eu tenho aqui esse conteúdo organizado, mas eu preciso primeiro lembrar. O que é evolução mesmo? Aí você tenta lembrar, nessa aula de evolução eu estudei isso, e aí de repente eu falei dos fundamentos. Os fundamentos de evolução são esses, e aí de repente eu esqueci alguma coisa. O que eu faço? Eu dou uma espiadinha e já fecho. Ah tá, agora vou lembrar de não sei o que, e aí você vai tentando resgatar da memória o que está escrito aqui. Ou então, você pode simplesmente pegar uma folha branca e tentar botar no papel, na forma de autoexplicação, o que é que você lembra. Então tá, se eu vou falar, eu vou tentar evocar, vou tentar lembrar de evolução. Evolução é um processo de mudança das espécies de forma gradual que leva a uma condição de adaptação. A adaptação é o processo de ajuste do organismo que permite ele sobreviver e reproduzir no ambiente. Então, eu estou tentando lembrar aqui. Estou tentando, me explicar o negócio, entende? Eu posso fazer isso usando papel, eu posso tentar fazer autoexplicação sozinho, só falando mesmo. Eu posso repassar mentalmente, eu posso, de repente, fazer nas minhas anotações, uma estratégia que algumas pessoas fazem, que é assim. Eu posso escrever nas minhas anotações umas perguntas, que eu vou fazer o quê? Que eu vou usar para fazer revisão. Então, digamos que lá na terça-feira eu estudei biologia. E eu sei que lá no sábado eu vou fazer revisão desse conteúdo. Então, para me ajudar lá no futuro, eu já deixo algumas perguntas.
que vão servir para eu evocar aquilo que é mais importante desse conteúdo. Então eu posso fazer isso, certo? Eu posso simplesmente também fazer o quê? Pegar uma lista de questões e trabalhar algumas questões. Então eu posso iniciar esse processo de evocação pegando aqui o meu livro e achando aqui o conteúdo sobre evolução e de repente nesse conteúdo sobre evolução eu vou lá e faço algumas questões, certo? Para quê? Para evocar o conteúdo. O importante é, eu preciso praticar essa evocação, essa tentativa de lembrar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você tenta lembrar, o que vai acontecer? Você vai gerar para você um esforço. E esse esforço cognitivo, ele promove a aprendizagem. Ele vai pegar lá no teu cérebro os teus esquemas mentais. Imagina que essas bolinhas que eu estou desenhando, eles representam o seu conhecimento. Então imagina que cada bolinha aqui é uma informação que você sabe. E essas informações que você sabe, elas se organizam aí no teu cérebro na forma de esquemas mentais. E imagina que os seus esquemas mentais, eles são o quê? Eles representam as conexões entre essas bolinhas. E aí eu tenho aqui uma conexão que está assim, ó, bem simplesinha. Eu tenho essas bolinhas conectadas aqui dessas formas. Então, esse meu esquema mental, ele está aqui, digamos, bem simplesinho. Quando eu faço esforço cognitivo, quando eu tento lembrar e resgatar uma memória, né? Evocação significa isso. É o ato de você resgatar uma memória lá da tua memória de longo prazo. Quando você faz isso, o teu cérebro ele faz o quê? Ele cria mais conexões entre as informações, torna elas mais fortes, e é como se ele estivesse fazendo o quê? É como se estivesse engrossando essas conexões. Então você está tornando o conteúdo, o conhecimento, mais duradouro. Você está tornando o conteúdo, o teu conhecimento, mais conectado, mais aprofundado e mais inesquecível. Então, tentar lembrar de alguma coisa cria isso, gera essa consequência na tua memória. Se você simplesmente pega o teu resumo e lê, a simples releitura passiva de um conteúdo não gera esforço. E se não gera esforço, não gera aprendizagem. Inclusive, guarda essa dica para a tua vida, tá? Qualquer técnica de estudo que alivie para você, que torne tudo mais fácil, geralmente não é uma técnica tão boa. Quais são as melhores técnicas de estudo? São aquelas que geram esforço cognitivo. Lá na academia você escuta, né? No pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Aqui nos estudos é a mesma coisa. Sem esforço, não tem aprendizagem. Então, se eu simplesmente pego e leio o meu resumo, isso não me ajuda muito não. Agora, se eu tento evocar o que está ali no meu resumo, se eu tento evocar o que eu vi numa aula, se eu tento evocar o que eu estudei, através desse esforço, isso gera uma durabilidade na minha memória. Então, na hora de começar a tua revisão, digamos que você vai gastar ali mais ou menos 20 minutos para revisar toda a biologia da semana. Então, eu vou gastar ali talvez 2, 3, 5 minutinhos desses 20 fazendo o quê? Fazendo esse esforço de lembrar. Eu vou pegar aqui meu resumo de evolução, vou tentar lembrar dele. Eu vou pegar agora o meu resumo de ecologia, vou tentar lembrar dele. Então, beleza. Fiz evocação. Depois disso, aí sim, eu posso vir aqui e fazer a releitura. Então, a releitura vai servir para quê? Para fazer essa correção da tentativa de lembrar. Porque, repara, eu tentei lembrar, não quer dizer que eu consegui, né? Eu posso esquecer algumas coisas. Então, a releitura vem na sequência para quê? Para eu fazer essa correção, do tipo, eu tentei lembrar desse conteúdo. Nossa, eu esqueci desse detalhe. Eu esqueci desse negócio aqui que o Lamarck falou. Eu esqueci desse negócio aqui da variabilidade. Aí você só relê e corrige o roteiro, ok? Então, nesse momento, eu faço isso. E aí, na sequência, a grande coisa de uma revisão é o quê? É você trabalhar prática. É você pegar e fazer umas questões, algumas só, certo? Você pode fazer ali algumas questões, poucas, para fazer o quê? Para continuar reforçando essa evocação e para praticar o conteúdo. Cada vez que eu faço questão, para fazer uma questão e acertar essa questão, para tentar acertar, eu preciso evocar os conteúdos, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar aqui a minha questão, não adianta eu pegar aqui meu livro
e botar meu resuminho do lado para fazer questão olhando o resumo, certo? Porque aí o que acontece? Eu estou roubando, né? Eu estou colando. Então aqui, na hora de pegar e fazer uma questão, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tentar lembrar dela. Eu preciso fazer força para tentar acertar. Não quer dizer que se eu errei, eu fracassei. Porque aqui, nesse caso, qual é o processo? Por que eu estou fazendo questões aqui? Eu estou fazendo questões para aprender, certo? O objetivo é aprender. E eu vou aprender acertando e vou aprender errando. Se eu errar, o que eu vou fazer? Vou lá no gabarito, vejo o que é a alternativa correta e eu estudo a minha lacuna. Então, lembra, para o bom estudante, não existe erro. Ou você acerta ou você aprende. Então, a prática por questões vai servir para quê? Ela vai servir para você fixar esse conteúdo, para você praticar evocação, para você fazer questões e acertar umas questões, o que vai mostrar que você entendeu o conteúdo, mas você também vai errar e vai ver ali algumas lacunas de conteúdo. Então, nessa revisão, se você errou alguma coisa, você vai lá e dá uma corrigida nisso. E dessa correção, dessa lacuna, o que você faz? Então, se eu tenho lacuna de aprendizagem e faço ali uma correção, eu pego a minha anotação e atualizo ela. Então, digamos que eu errei aqui uma coisa sobre alguma coisa do Darwin, o que eu faço? Eu vou lá, puxo uma setinha e anoto ali o negócio. Posso pegar um post-it e anotar uma coisinha. Então, post-it, anotações extras, detalhes a mais, tudo isso faz sentido. Então, de repente, aqui na minha anotação, eu esqueci de escrever que o Darwin, na verdade, se chama Charles Robert Darwin. De repente, eu errei uma questão porque eu me confundi com alguma coisa associada a isso, sei lá. Então, eu vou lá e expando a minha anotação como consequência disso, ok? Então, digamos que em 20 minutos, eu pratiquei a evocação do conteúdo de biologia que eu estudei durante a semana. Fiz ali 2, 3, 4 questões no máximo. Claro que para isso, né, eu vou fazer questões que são mais curtinhas. Não vou pegar questões gigantes, porque aí não cabe, né, no meu tempo. E vou fazer rapidinho esse momento para quê? Para reforçar a minha memória. Qual é a consequência de tudo isso aqui? Eu vou pegar os meus esquemas mentais e vou reforçar. Porque no fim das contas, a revisão é sobre isso, né? Vamos lembrar aqui uma sequência importante para você guardar. Quando a gente fala de revisão, né, na sua rotina de estudo, ela geralmente vem aqui, ó. Geralmente você tem aulas em algum momento. Essas aulas vão servir para quê? Para você ter o primeiro passo, o primeiro contato com o conteúdo, né? A aula é para você entender o conteúdo. Aí na sequência, você estuda sozinho. O estudo é para quê? É para você aprender. E o que significa aprender? Significa que você vai pegar aí esses esquemas mentais e vai criar esses esquemas mentais no teu cérebro. Na sequência, para não perder os esquemas mentais, eu faço revisão. E aí o que a revisão faz? Ela serve para manter aquilo que você já tinha aprendido e serve para ampliar aquilo que você já tinha da base de conhecimento. Então, no fim das contas, fazendo revisão, praticando com questões, o que pode acontecer? O que geralmente vai acontecer? Você vai agregar valor. Você vai acabar aprendendo mais um negocinho aqui, um negocinho ali, vai conectar melhor o que já sabia, vai fazer o que a gente chama de reserva cognitiva e vai tornar a sua aprendizagem muito mais associada, muito mais conectada. Então, isso aqui, ó, que eu estou desenhando é o que acontece no teu cérebro quando você aprende, ok? E quando você revisa, claro. Então, fazer a revisão vai ter esse papel, não só de manter o que você já sabia, mas também de ampliar essa sua base de conhecimento. Por isso, estudante, é muito importante que você faça a revisão. A revisão é tão ou mais importante do que todas as outras etapas anteriores. Por quê? Se eu fui para a aula e não estudei, a minha aula não adiantou nada. Se eu estudei e não revisei, o meu estudo não adiantou nada. A revisão é o que vai realmente validar e dar profundidade e sustentabilidade para tudo isso que você fez anteriormente, tá bom? Então, na medida do possível, utilize a sua semana, né, de segunda a sexta, para estudar novos conteúdos, fazendo pequenas revisões ao longo dos estudos, mas reserve um bom tempo aí no seu final de semana para fazer esse tipo de revisão, para fazer manutenção. Você tem também, claro, a opção de fazer esse tipo de revisão fazendo provas, simulados e utilizando outras estratégias, né, de preparo.
mas a forma basal de revisar poderia ser essa aqui. Você pode, em algum momento, claro, substituir essa dinâmica aqui de revisão por simulados, né? Por um simulado que seja avaliativo e revisional ao mesmo tempo, tá bom? Mas aqui eu queria te dar essa base para você pelo menos fazer o feijão com arroz bem feito. Por quê? Porque o que eu vejo por aí é a galera nem revisando. E quando revisa, eles acham que revisar é isso aqui, é pegar um resumo e reler 30 vezes até supostamente decorar alguma coisa. E isso aqui não serve para nada, tá bom? Então é isso, estudante. Faça suas revisões dessa forma. E se você tiver alguma consideração sobre o que eu coloquei por aqui, alguma dúvida ou comentário, deixa aí que vai ser um prazer conversar com você. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e a gente se vê por aí numa próxima aula.